O único momento em que há uma maior, digamos assim, diversificação são quando surgem áreas tecnológicas novas. Não é à toa que a maioria dos exemplos Boa que as tarde, pessoas Walter. dão hoje dos heróis do capitalismo vêm dessas áreas da computação, dos sistemas operacionais, Microsoft, Apple e tudo mais. Mas tão logo a área se estabelece como uma área forte, que vende muito e que acumula Tirando muito. essas áreas aí que ele tá falando, o resto é tudo antigo, né? Todas as grandes empresas foram compradas por marcas de famílias que estão aí há séculos. São as mesmas, né? Que inclusive traíram a Torá e Deus e viraram esses ateus aí, talmudistas, Soros, Rothschild, JP Morgan, essa galera toda, Vanguard, BlackRock, que se dizem judeus e não são. E aí fazem o judeu verdadeiro sofrer, em vão, como já aconteceu antes. O capital ela se centraliza muito rapidamente. E aí mesmo essas novas empresas tecnológicas aí, são abocanhadas por eles, né? Com o mercado, com as ações. Expulsaram o Jobs da própria empresa, vocês lembram? E as outras empresas menores fazem parte da cadeia de produção da gigante. Entende? Mas como é que a gigante se torna gigante? Existe algum mérito nisso? Ou é só exploração, o cara é só um capitalista que tá pegando dinheiro e tal? Casos individuais são os mais... Existe inúmeras coisas. Então não dá para cair nessa discussão em termos de casos individuais. Como a gente discutiu aqui boa parte desse podcast, o capitalismo nasce escorrendo sangue por todos os poros da cabeça aos pés. É um processo de expropriação. É um processo onde antigos aristocratas, antigos nobres, inclusive com carta estatal, encampam processo nas colônias, por exemplo. Recebem tarefas industriais as mais diversas. Pode ser, nas empresas mais recentes, pode ser os mais distintos fatores. O fato é, quando essa empresa começa a crescer muito, por mais que o seu criador possa ter tido uma sacada genial, por exemplo, uma sacada interessante, que não é a realidade da maioria dos capitalistas, ela passa a ser uma empresa que está agora acumulando em cima do lombo dos seus trabalhadores, necessariamente. Só ficam nessa discussão porque eles não veem quem que é, né? O que que é. Eles não enxergam o complô, que a lei até dificulta que você denuncie. Eles ficam... Nem o empresário, se ele amasse seu país e seu povo, ia fazer isso que o cara tá falando. Não ia escravizar. O problema é que você não tá falando de empresários. Você tá falando de marcianos, de estrangeiros, de alienígenas, né? Nos povos. A gente não fala português, claro. E ainda usando uma coisa sagrada, né? Pra poder ter essa frieza com os povos, com as nações. E o Talmud autoriza isso, né? A Torá não. Essa é a diferença. E por mais que o dinheiro original que esse A cara... Torá manda se respeitar, amar o estrangeiro. Porque... E aí fica aí Soros, Rothschild sujando o nome de Israel e da Torá por culpa de passagens do Talmud. Que eles deviam tirar de lá. cara ganhou, o que ele vai receber desses trabalhadores depois, meu amigo, em meses. Você pode ir lá fazer contabilidade que já paga aquilo ali que ele fez no começo, você tá entendendo? Porque é uma lógica reprodutiva. O trabalhador produz 10x, fica ali... Ele ganha mais, beleza, a empresa é dele, a ideia foi dele, ele montou tudo aquilo, aquilo é o corpo dele, aquilo é uma extensão dele. Agora, por que ganha tanto a mais, enquanto escraviza, humilha o trabalhador? Porque os donos são majoritários internacionais, que estão em todas as nações, não estão nem aí pros povos, para aquelas localidades. Se fosse uma empresa nacional, de uma família daquele país, ficasse na mão daquela família, aquela família ama aqueles locais, aquele país, aquele povo. Ele ia querer usar toda aquela prosperidade para melhorar o todo, que inclusive o faria expandir ainda mais, ao ponto de abocanhar outras nações depois. É isso que eles impossibilitam. E a culpa não é do empresário, não é do gênio, não é do cara que se arriscou para ter uma empresa e depois vai ter que entregar para quem não. Mas em compensação também não precisa humilhar, escravizar, deixar com miséria para ganhar bilhões que nunca vai usar. Então tem um equilíbrio aí que qualquer um faria naturalmente, se fosse o real detentor do poder naquela localidade que ama, com aquele povo que é parte dele. Acontece que essas grandes produções estão na mão de pessoas, nas mãos dos mesmos, que não estão nem aí para as localidades. E obviamente sugam o máximo que podem para usufruírem nas suas pequenas ilhas privadas, como vocês bem sabem. Eles fazem todo o processo estar sob controle, a engrenagem, para gerar tudo que eles querem no ápice do conforto nos seus espaços que é o que realmente eles necessitam ali. O ápice de tudo que eles desejarem vai estar ali, justamente porque a engrenagem está toda sob seu controle.
Fica um X, 2X, 8 vai para a empresa. Fica ali com um X, 2X, 8 vai para a empresa. Isso é uma verdade num mês, no outro. E quanto ela mais cresce, mais as pessoas estão trabalhando para essa empresa. Mas ao mesmo tempo não é graças a esse cara que conseguiu criar essa empresa que esse trabalhador tem um emprego agora? Claro, da mesma forma que o escravo na escravidão só podia ser escravo graças ao senhor do escravo. Mas é diferente a relação. Pô. Não, a sociedade é capitalista. Logo, na sociedade capitalista, as pessoas precisam do capital para sobreviver. Assim como na sociedade escravista, a mesma coisa. Mas, tipo, o cara que criou o Google, por exemplo, ele emprega milhares de pessoas. Se esse cara não tivesse tido essa ideia... Não, porque o escravo ele foi vendido. Não tem como você comparar uma empresa com o escravo. O escravo, ele não tem opção. Ele foi capturado. Ele é obrigado a fazer aquilo pelo tanto que decidirem. Se quiserem, batem nele. Se quiserem, matam ele. Né? Agora... Uma empresa séria é uma coesão de pessoas querendo trabalhar por um fim comum. Então você vai lá porque quer, enquanto pagarem o que você acha que merece, senão você vai na outra. O escravo não podia abandonar seu senhor e ir pro outro. Então aquilo ali era não tem como você comparar. Agora, o tipo de capitalismo de hoje, que é esse capitalismo feito por estrangeiros sobre todas as nações, donos do dólar, com intenções negativas, para usufruírem o máximo do materialismo, já que dominaram o tabuleiro e se veem no lugar de Deus, de fazerem suas escolhas se concretizarem, independentemente de quais sejam. Então, você ali tem uma... A gente pode falar os termos certos, né? Mas é como se fosse uma máfia, né? Tomando os meios de produção e sugando, né, humilhando as pessoas porque eles não estão nem aí pra elas. Eles não faz parte delas. Segundo o Talmud, são animais, são inferiores, você pode usar. Você não pode fazer mal pro próximo. E o próximo são só eles mesmos. Aí sim entra o sangue pra eles. Agora, quando é pra servir a Torá, não. E aí que eles acabam fazendo o mundo ter raiva de Israel, da Torá, do que é santo, dos judeus, das tribos, por conta dessas ações materialistas aí que os talmudistas fazem. Os rabinos deveriam denunciar e ficam apoiando, porque em teoria tá expandindo o poder deles, mas não, tá expandindo uma Israel aborteira, ateísta, sujando o nome de Deus, fazendo o mundo se revoltar de novo. E a gente que quer salvar a verdadeira Israel, os verdadeiros judeus, corremos riscos às vezes, somos chamados de tudo que não presta, por querermos separar o joio do trigo. Enquanto essa maioria que se diz amar Israel diz amar os judeus, ficam batendo palma pra uma Israel aborteira, ateísta, promíscua, que se diz de Soros, Rothschilds, que se dizem judeus e não são, como Cristo denunciou. E aí ficam queimando o filme da verdadeira Israel, do verdadeiro judeu. E esses que defendem esse absurdo que estão colocando em risco o verdadeiro judeu e a Torá, né? Por quererem falar que colocar no mesmo barco Soros, Rothschilds, essa Israel aborteira da Torá e do verdadeiro judeu. Então, quem ama o judeu e Israel verdadeira vai denunciar Soros, Rothschilds, Israel aborteira, financiadores da cultura woke. Então esse capitalismo deles é predatório por isso. É pior que a escravidão aí, porque aí o cara tá lá e nem sabe que é escravo. Ele é obrigado a trabalhar, senão ele vai passar fome amanhã, ele vai perder a casa amanhã, a família dele vai se ferrar amanhã. Então meio que ele tá preso naquele trabalho também. Ele é um escravo, mas nem sabe que tá nesse nível. E aí nem se revolta, né? Culpa a si mesmo, muitas vezes. Agora, na ideia geral de uma produção em coesão, de uma empresa nacionalista, uma empresa verdadeira, a gente se une para produzir. Se um cara teve uma ideia, se esforçou, se arriscou, nós o admiramos, somos gratos por isso e vamos colaborar diante do que podemos. Se eu sou tão bom quanto ele para ter raiva ou para invejá-lo, eu vou fazer a minha empresa. Que ótimo. Outros vão se acoplar. Pessoas preferem isso. Nem todo mundo quer ser o que inventou. Nem todo mundo quer ser o dono. Nem todo mundo quer ser o que mais tem trabalho, o que mais se arrisca. Muitos querem acordar de manhã, fazer seu trabalho e voltar para casa em paz. E às vezes isso é invejável. Milhares de pessoas não teriam esse emprego hoje. Claro, se um cara não tivesse saído lá de Portugal com a carta do rei, né, com uma propriedade gigantesca para poder ter aqueles 500 escravos não estavam mais trabalhando para aquele. É diferente essa história. O que eu tô querendo... A questão é coesão, a questão é cultura, é estrutura. Quando libertaram também aconteceu o quê? Aí foi todo mundo por aí, começam a se matar e fazer favelas onde estão se matando. Então o Estado tem que ir lá também dar condições de agora reestruturar aquela coesão que destruiu. Como os Estados Unidos fez em alguns pontos, e aí os negros lá tiveram um melhor resultado, né? Agora, tudo é questão de coesão, de cultura, de estrutura. Não adianta também você sair e falar, agora ninguém vai trabalhar pra ninguém, não. Tira aí os inventores, os donos,
os chefes e larga aí os funcionários. A empresa acaba. Aí ninguém tem nada. Não funciona assim também. Eu concordo que por um lado eles roubam, eles exageram, eles humilham. Todo trabalhador podia ganhar mais, podia ter uma vida digna, feliz. Nós temos recursos pra isso. Mas são gringos que levam de todos nós. Não é o empresário brasileiro, não é o cara que tá investindo no seu sonho, que quer ter sua empresa. Não é a empresa o problema. Tem que chamar atenção, veja. No capitalismo, tudo se move em massa, é o capital. Não tem como ser de outro jeito. Entende? Sabe essa história do comunista ou socialista de iPhone, essa coisa toda? A grande imbecilidade da questão, e na verdade, inclusive voltado para marxistas que sempre batem nessa tecla, a gente não escolhe a forma de sociedade que a gente vive. A gente nasceu dentro dela. Isso não é uma opção pra gente. Sim, mas aí o cara vai lá e compra um iPhone 13 tendo ali o Androidzinho mais barato. O cara meio que gosta também do capitalismo. Não, ele gosta do iPhone 13. Que foi criado graças ao capitalismo. Porque tudo no capitalismo é feito no capitalismo, inclusive o smartphone barato. Mas teria o iPhone 13 com a câmera não sei o quê, por que não? Do socialismo? Por que não? Só se fosse socialismo alemão. Do bigode lá, sim, inventaram um monte de coisa. Porque o inventor tinha a propriedade também. E o Estado ajudava ele a se desenvolver. Tinha orgulho dele. Só que aí os caras se desenvolvem pra fazer o mal também, pra achar que são melhores que os outros, se a ideia fosse essa. Não é por aí também, né? A gente acaba achando que é melhor que todo mundo e quer atropelar todo mundo. É uma síndrome de Lúcifer. Lúcifer pensou isso, não foi? Então a gente tem que ter humildade, tá? Se a gente sabe mais, aprendeu mais, consegue, nossa coesão produz mais. Como que a gente vai lidar com os outros povos? Como que a gente vai tratar os que não chegaram ali ainda, né? E acho que na época ali a coisa era muito intensa, muito radical. O que gerou os problemas que quiseram fazer o que os talmudistas estavam fazendo, só que pior. Né? E não é a vingança a solução. É igual a favela agora, querer se vingar. Não vai adiantar. Justamente agora que a sociedade está defendendo. Tinha que ter se vingado na época e ninguém se vingou. E se vingar dos culpados, né? Não do povo que sofre junto. Se agora a sociedade está se movendo pelos interesses das pessoas, pelo que elas querem. Mas assim, eu não sabia que eu queria um iPhone 13. Eu só soube quando eu vi. Os caras criaram a necessidade de mim. Mas isso existe com qualquer criação humana, dentro do capitalismo ou fora dele. Ou seja, você tem que fazer aquilo e apresentar para as pessoas. Vão ser elas que vão dar a resposta. A solução é o Congresso Online. O único jeito de resolver tudo isso, toda essa discussão dos caras é isso aqui, ó. É a democracia verdadeira, a representação do povo verdadeira e a coesão. O povo livre sozinho não cria nada. O povo tem que estar livre e com a possibilidade de coesão, para que eles encontrem aqueles que eles respeitam e façam uma estrutura em espiral ali, que gera uma hierarquia natural, que produz. As cores se posicionam. E é isso, não tem outra saída. Se elas querem ou não querem aquilo. Agora, na sociedade capitalista, todas as coisas vão ser criadas dentro das empresas capitalistas, mas isso é uma obviedade, não tem como ser diferente. Numa sociedade não socialista, as coisas vão ser produzidas não sobre a forma capital, não sobre a forma capitalista. A pessoa que criou o iPhone 13 não foi Steve Jobs. Você percebe a coisa? Porque ele já se foi, já. Hã? Até porque ele já se foi, né? Sim, mas que seja o 8 ou o 7, entende? Não foi ele que criou. Não são os acionistas dessa empresa que criaram. Eles não fazem a menor ideia tecnicamente como é que isso funciona. Quem criou o iPhone? Inclusive roubaram do cara que criou, né? Tiraram a empresa do cara que criou. Que são esses que não estão em nação nenhuma, mas estão em todas. Eles foram trabalhadores com um certo nível de qualificação, quem fez o projeto, e, enfim, mas foram trabalhadores que criaram isso, que fizeram, que tiveram essa ideia. Quem recebe por isso, ele não tem ideia nem para o produto, ele só tem a certeza do seguinte, que... E não adianta falar, não é muçulmano que são os maiores acionistas do dólar. Não, é Soros, Rothschild, Vanguard, BlackRock, família JP Morgan. São talmudistas, são falsos, são da falsa Israel, aborteira, ateísta, promíscua. Se dizem judeus e não são. E colocam os verdadeiros judeus em risco, como aconteceu antes. Tá? Esse é o fato. São eles os grandes acionistas dessas grandes marcas aí, em todas essas nações. Isso é fato, eles se gabam. Não é acusação mais, não é mais teoria da conspiração. Que se não dá certo, as pessoas que fizeram isso vão ser demitidas. Se der certo, elas ficam por mais um tempo, até ver se o novo produto vai ou não vai encaixar.
Não são os criadores do iPhone 13 os donos do capital. Ele é bom, né? O dono do capital é o dono do dinheiro com o qual ele pagou um pedaço dele para os criadores do iPhone 13. Uhum. Mas eu fico me perguntando como que seria diferente. Como que numa sociedade... Porque eu acho que a crítica que o meme faz dos socialistas com o iPhone é que não existiria o iPhone numa sociedade socialista. Ele só existe por causa desse capitalismo que o cara quer lucro. Então ele quer criar o melhor produto possível para ganhar esse dinheiro todo. Não, porque na verdade ele quer lucro porque ele é criado numa sociedade que serve a mamon. Que quem vai ser mais amado? Quem que vai ter a menininha? Quem que vai ter o destaque? Quem que vai ter as coisas? O cara mais rico. O dinheiro é tudo. Numa sociedade que gira em torno do amor e da honra, da dignidade, quem vai ter mais destaque? O honrado. O que tem honra. O que tem postura. O que tem destaque na sociedade. O que tem poder na sociedade. Vai ser aquele que foca o bem comum. Não o lucro. Ainda que prejudique a comunidade. Igual diversos produtos lixo. A maioria. Essa é a questão. Numa sociedade, era igual na Alemanha lá. Os caras inventaram tudo. Do carro popular, a vacina, o jato, o sonar. Tudo da tecnologia do mundo moderno, a base do computador. Que o Turing lá depois, pra desvendar, acabou sendo focado como o inventor. Mas na verdade ele já estava se baseando numa coisa alemã. Então quer dizer, os caras inventaram coisa pra caramba em coesão. Né? Deixando de lado as filosofias. Não tô entrando nesse mérito. Mas cientificamente falando, é claro que uma ditadura facilita, né, a coesão. Só que também nos coloca todos em risco. Quem vai querer correr o risco? Põe um rei aí que faz o que quiser. Ele gostou da sua esposa, ele vai lá e pega. Você vai confiar na humanidade? Por isso que só o Messias pode ser rei, que preferiu a morte do que exercer o poder num lugar injusto, de uma forma injusta. E ainda que vem do resultado ali dos ingratos, quase se arrepende, né? Mas no fim, é Deus que manda. E acaba valendo a pena, porque a maioria do degradê se perde, e é nessa perdição que os eternos se encontram no meio, né? Não fosse os caminhos que levam pro vazio, não saberíamos como voltar. E aí acho que a gente faz mesmo no contraste. Agora, num socialismo verdadeiro, não comunismo, que não tem hierarquia, não tem propriedade privada. Não, na Alemanha tinha a propriedade privada, a hierarquia, né? E como era antes também, em todas as grandes civilizações. Era assim, você tinha um gênio, você tinha um inventor, a sociedade, o governo, o Estado, o reino ia investir. Ia deixar aquele cara bem, pra ele inventar mais, pra ele ser feliz sendo quem ele é, pra ele criar mais, pra ele estar do nosso lado. Ele representa o povo, ele é o orgulho da nação. Ele facilita a vida do povo, ele deixa o povo mais rico, mais próspero, ele faz todas as nações do mundo virem até nós. Então a gente vai lá e fortalece a empresa, o inventor, o empreendedor. O reino apoia aquilo. Foi isso que a Alemanha fez, por isso que desenvolveu tão rápido. Por isso que foi a nação mais poderosa do mundo tão rápido. Em 4 anos. Foi do lixo, de comer lixo, pro topo do mundo. A coesão em 4 anos. Né? Isso é fato histórico, independentemente das filosofias paralelas aí. Tô falando de termos técnicos, né? Que acho que é válido a gente analisar e aprender com o que foi bom, né? Ninguém deixou de usar vacina porque foi eles que inventaram. Ninguém deixou de usar o carro popular porque foi eles que inventaram, né? Ninguém deixou de usar o foguete porque foi eles que inventaram. O avião, o jato de todo avião hoje. Ninguém deixou de usar porque foi eles que inventaram. Então, o que é conveniente para que aprendamos deve ser usado. O que é ruim, que foi terrível, a gente afasta, né? Então aí que tá, numa sociedade, quando a gente inventa, a sociedade toda vai apoiar aquele inventor, vai ajudar o desenvolvimento dele, que vai se tornar uma empresa. A coesão de pessoas é uma empresa, um organismo, um órgão. E isso é natural. Isso não tem nada a ver com ter que vir gringo, te dar ticket. Você quer inventar e vender? Pro mundo? Precisa do nosso ticket. Entendeu? Você quer nosso ticket? E vai ser assim, ó. Quero sua patente, portanto. Eu quero tantos por cento, vai vender assim, portanto, em tal lugar, em tal ano. Até lá é só do meu exército aqui, daquele não. É diferente, velho, de gringo, de um complô internacional definir em todas as nações, só porque eles são donos da moeda, do ticket internacional.
eles definirem quem inventa o quê, e quando é lançado, e quanto vale, e pegarem pra eles na maior parte das vezes. É diferente. Isso é uma coisa que... Nisso parece que o comunista tá certo aí. Vai parecer que eu sou a favor dele. Mas eu não sou a favor de sair tomando a empresa dos outros, de impedir a iniciativa privada, a propriedade privada, a hierarquia. Não, você tem que ter um equilíbrio. E, na lógica, inclusive, as pessoas chamam de tautologia, né? É uma obviedade. Tudo que existe no capitalismo só existe por causa sobre a forma capitalista. O que te garante que isso não existiria se não fosse sobre a forma capitalista? Não é uma evidência o fato de que isso existe no capitalismo. Veja, mesmo o smartphone... Aí os caras vão usar, por que Cuba não faz, então? Porque Cuba foi isolada do mundo. Porque esses donos do ticket impediram que eles usassem sua criatividade adquirindo recursos como todas as outras nações, porque sancionaram eles em relação ao dólar. E eles não tinham recursos para fazerem sozinhos, como o Brasil teria. A Venezuela, embora tenha mais petróleo que todo mundo no mundo, foi isolada também. Então ela não consegue negociar, não consegue comercializar. Então como é que ela vai se desenvolver? Como é que ela vai inventar alguma coisa? Como é que ela vai fazer qualquer coisa? Não é o Brasil que tem tudo aqui. A gente poderia ainda meter o louco. E aí eles não isolam, né? Eles derrubam os governantes. Custe o que custar. Mais vagabundo que existe é produto do capitalismo na sociedade Um capitalista. ou outro que vale a pena isolar é bom, porque vira exemplo. Olha aí, ó, quem sai fora do jogo passa fome, hein? Quando é pequenininho e dá pra isolar, eles isolam. Ainda o petróleo, mesmo tendo tanto petróleo na Venezuela, aquilo foi bom pra eles isolar, porque isolar todo aquele poço de petróleo ali valorizou a fonte deles na Arábia Saudita e tudo que eles tinham na mão já. E aí melhora pra eles. Tendo tudo aquilo ali, ia cair o preço. A comida de boa, de má qualidade... E ainda dá força pra um povo que é muito louco e coeso, né? E pelo menos costumava ser. Diante aí, muito sóbrio em relação à coesão sionista aí dos que se dizem judeus e não são, Soros, Rothschilds, o dólar. E eles são contra isso, né? É produto do capitalismo na sociedade capitalista. Sim. Uhum. Não teria como não ser. Mas acho que a pergunta que se faz é qual o incentivo numa sociedade socialista para se criar um iPhone 13? Imagina se a Alemanha, sem ter quase nada lá, em 4 anos, foi do lixo, comendo lixo pra maior potência do mundo. Imagina o Brasil, que tem tudo, velho. A gente alimenta o mundo em proteína animal, vegetal. Ninguém se compara a nós em nada. Até a água, até o ar que se respira. Nós somos o coração do mundo, velho. A maior fauna, a maior flora. Todo tipo de energia do mundo a gente tem capacidade de gerar mais que todo mundo. Todos os tipos de minérios que eles disputam, a gente tem tudo. Cara, a gente é riquíssimo. Se o Brasil se isolar, velho, a gente vira um reino só Atlântida mesmo pra comparar. Mitológico. Por isso que eles não são loucos de deixar a gente... 14 ou 15. Se o cara não vai ter o lucro. Quem faz essas coisas não é quem ganha o lucro. Percebe? Quem projeta o iPhone, quem tem as ideias, quem desenvolve isso, não é quem ganha o lucro. O dono dessas empresas nem coloca um pé lá. Ou se coloca, é pra fazer aquelas coisas, tipo reunião de acionistas da empresa. Eu convido vocês que estão assistindo aí, vai no site... Os donos que roubam, né? Porque Steve Jobs, sim, ele era aquela empresa. Uma empresa verdadeira é alguém, é uma família, uma coesão, é um sonho, é uma história. Você se apega, você ama cada detalhe. Expulsaram o cara dele, o cara de lá, do que era dele. É um filho pra você, a sua empresa. Aí você ama o seu produto, aí seu produto é bom. Agora vem esses estrangeiros aí, esses que se dizem e não são, compram tudo e não estão nem aí pros povos, pra história da empresa, produzem qualquer merda e nos põem nesse lixo. Essa é a verdade, velho. O deles fica bom. Que é grande. O deles é kasher, né? E aí, coitado, sobra pro judeu. Fica com raiva do judeu. O judeu tem o direito de ser aquilo que é bíblico, é Torá. Mas eles usam o que é conveniente. Já que é pra seguir o que é a comida boa pra vocês, também segue o que Deus mandou sobre o estrangeiro. Segue o que Deus mandou. Não virem ateus. Não deixem Israel bater recorde de aborto. Não financiem a cultura woke. Não sigam o Talmud. Que o Talmud humilha a Torá. Eu não tô falando das partes históricas do Talmud. Não se façam de idiotas. Vocês sabem do que eu tô falando. De empresa e vai lá e pega a ata de uma assembleia de acionistas pra vocês verem que porra que é. É sério. Eu recebo no e-mail às vezes. Isso. Exato, Eu ganho dividendos, eu sou um... Você investe em algumas empresas. Hoje tem um monte. Mas tem um monte de trabalhador que investe em ações. E não tem problema nisso. Vocês que defendem cultura woke, defendem Soros, Rothschild, falso Israel,
Vocês estão pondo em risco a Torá e o verdadeiro judeu. O mundo tá se revoltando. Tá virando moda os neonazis no mundo inteiro de novo. E o verdadeiro judeu, a Torá, o nome de Deus, até o Messias, tudo que é santo vai sofrer por culpa desses ateus que se dizem judeus e não são. A gente tem que denunciar Soros, Rothschilds, essa coesão que se finge de judeus, que faz essa falsa Israel aborteira e tem esse poder no mundo antes que a culpa caia pro verdadeiro judeu que ama a Torá. Então o verdadeiro judeu, o verdadeiro rabino tem que se opor a Soros, Rothschilds e falsa Israel aborteira. Tem que se opor à cultura woke, tem que se opor a essa zona. E se opor a esses que odeiam Cristo, que tudo que fez foi amar Israel, defender Israel. Tudo que todo cristão faz é defender a verdadeira Israel, a verdadeira Torá. E se arriscar pra gritar, pra que os judeus acordem e voltem pra casa. Nós morremos tantas vezes pra que vocês vivessem. E essa é a verdade. Agora, por medo do sistema, vocês vão pôr em risco o judeu verdadeiro, a Israel verdadeira, a Torá verdadeira? Defendendo, batendo palma pra isso aí? Vai ser Israel aborteira do Soros, do Rothschild? Os donos do dólar que fazem o que fazem com o mundo inteiro, a gente não pode falar deles? Porque vai parecer que estamos atacando a Israel, o judeu verdadeiro? Ao contrário! A gente fala deles para defender o judeu verdadeiro, para defender a Israel verdadeira, antes que a culpa caia pra eles de novo. Aí os pobrezinhos sofrem lá, enquanto esses continuam soltos. Esse filme a gente já viu. E se erramos aí, não erraremos de novo. Isso. O capitalismo não tem como você viver que não seja de forma capitalista. Pôr na poupança é participar do sistema financeiro capitalista igualzinho comprar ação. O que eu combato no meu canal é a ilusão que as pessoas têm de que elas que são pobres, que elas vão se enriquecer, elas vão juntando seus 100, 200, 300 reais, 500 reais por mês e com isso elas vão enriquecer no mercado de ação, né? Sim. Então não tem jeito. Onde é que você vai guardar o seu dinheiro? No banco, pode ser na poupança, em títulos da dívida. São mecanismos tão capitalistas quanto a ação. Não tem como não ser. Sim. Né? Mas... Criação do iPhone na sociedade socialista. Isso, criação do iPhone na sociedade socialista. Veja, os acionistas da empresa, na Assembleia de Acionista, você vota o que você vai receber de dividendos do lucro líquido. O lucro líquido você pega o lucro operacional. Na teritocracia, no nosso sistema com o Congresso Online, ia ser fácil. Você inventou uma coisa legal, você ia postar, ia ter um monte de testemunho em tempo real. O algoritmo ia distribuir para que toda a sociedade votasse, recebeu destaque, ia ser chamado ali para coesão, uma coesão ali, porque a gente ia saber, os nossos líderes, quem a gente votou, ia estar na nossa mão. Então a gente ia exigir, porque ia subir destaque, eles iam querer puxar o saco, todo mundo tá vendo, iam investir nessa pessoa, iam investir nessa invenção, iam dar destaque para isso, iam criar uma empresa disso, dar um monte de emprego para todos esses que votaram. Ia estar todo mundo em coesão o tempo inteiro, naturalmente. Iam desenvolver aquilo, ia vender aquilo, melhorar nossa vida, exportar aquilo, ia trazer o interesse da moeda internacional para nós, para que possamos adquirir deles, se é que precisamos, mas se quisermos. Isso é natural. Eles não deixam ser natural, para que seja deles. Operacional, que é o EBIT, o EBITDA lá, o valor adicionado mesmo. Aí você tira os juros, você tira o imposto, sobra o líquido. Quanto do líquido que vai ficar para mim, vota salário do conselho de administração, que normalmente as pessoas do conselho de administração são os maiores acionistas, ou indicados diretamente por eles, às vezes são eles mesmos, e os salários é 1 milhão por mês. Já tive a ocasião de ver, pelo trabalho no instituto que eu tenho, já teve casos... Quando a empresa é do cara mesmo, ele quer que os funcionários dele ganhem bem. Ele quer que seja bem falado. Quem trabalha lá ama trabalhar lá. Quem trabalha lá fala bem da empresa. É um corpo vivo, um organismo vivo, que ama o que produz. Quem não vai querer isso? Só fica medíocre os salários porque virações, gringos compram. E eles que definem quanto cada um vai receber. Porque tem que sobrar tanto para as ações valorizarem. Para que tenha mais energia investindo neles. Colocando o seu trabalho real em tickets. Que eles usam comprando o que querem do nosso esforço. Eles querem o resultado da nossa produção.